Ó, nosso Mano Diário dos Games, cara. Faz um tempinho que eu não vejo, hein, o Mano Diário. Hein? A verdade sobre jogar de madrugada. Cara, eu gosto de fazer tudo de madrugada, sabia? É que de uns tempos pra cá, né, cara, quando você tem filho pequeno, criança, eu parei de fazer as coisas de madrugada e eu preciso dormir. Porque se eu ficar a madrugada inteira acordado, eu não consigo curtir meu filho de dia. Então tem um pouco disso, né? Mas fazer as paradas de madrugada é muito bom, pô. Preciso jogar, eu tenho as melhores ideias foram de madrugada. Enfim, vamos ver aqui o vídeo do meu Mano Diário. Diferente em jogar videogame de madrugada. Eu não sei se é o silêncio da casa ou o fato de o mundo lá fora finalmente parar, mas é nesse momento que tudo muda. Durante o dia, o jogo é só mais uma entre tantas coisas, mas quando chega a madrugada, é como se o tempo abrisse espaço para você simplesmente existir ali dentro, sem interrupções, sem barulho e sem ninguém te chamando. Só você, a luz da tela e aquele universo que começa a te envolver de um jeito que parece impossível de explicar. Mas eu vou tentar fazer isso hoje. Parte de você. Talvez Cara, sabe um bagulho doido? Eu lembro de madrugada eu jogando meu Play 2, God of War. Na parte você tem que ficar pulando com as asinhas lá naqueles elevadores. Ele fica planando lá com as asinhas. De madrugada, cara. Vívido o bagulho, que loucura, né? Videogame é muito forte, né, mano? Traz muita lembrança, cara. seja o silêncio que amplifica tudo, ou talvez seja a paz que vem quando o mundo finalmente te deixa em paz. Bom dia, Só Front, que jogar de Valetão! madrugada tem uma magia própria, um tipo de Olha imersão isso. que não Como é que acontece tamo, hein? em nenhum Bom dia. outro horário. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o que acontece quando o mundo dorme e a gente decide jogar. Vai, meu Mano Diário. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Diário dos Games, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e confere lá também o clube de membros, onde eu posto vídeos exclusivos, dicas para crescer no YouTube e muito mais toda semana. Agora sim, bora pro vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre algo que talvez você já tenha sentido, só que nunca tenha parado para pensar de verdade. A sensação de jogar videogame de madrugada. Cada som, cada detalhe e cada movimento parece te envolver de outro jeito. Porque durante o dia, a gente vive cercado de distrações. O celular vibra, o barulho na rua, trânsito, notificações, o trabalho, pessoas falando por perto. É como se o mundo todo competisse com o jogo pela sua atenção. Só que à noite, quando todo o resto silencia, o game vai lá e ganha espaço. Tem algo quase íntimo em jogar de madrugada. É como se o mundo te desse um tempo só pra você. E nesse tempo, você escolhe viver dentro do jogo. E por mais simples que isso pareça, é um tipo de liberdade que a gente quase nunca tem durante o dia. E o mais curioso é que esse silêncio não é vazio. Ele tem um peso, uma certa presença. Ele te faz reparar em coisas que antes passavam despercebidas. E é aqui que o jogo muda. Não porque ele ficou diferente, mas porque você mudou o jeito de sentir esse game. Tem algo no silêncio da madrugada que muda completamente a forma como a gente joga. Quando o mundo inteiro desacelera, parece que o jogo ganha mais vida. Os sons ficam mais nítidos. Doideira, né? Pior que é isso mesmo. Parece que os negócios ficam mais imersivos, né? Você tá mais imersivo no bagulho, porque é isso que ele falou, ó, a casa inteira dormindo, silêncio, entendeu? Você não tá preocupado com as coisas lá fora, não tem palmas, não tem cachorro latindo, não tem... Tá tudo escuro na maioria das vezes, é só você e o jogo, mano. As músicas mais Eu me arriscaria a dizer que essa é a experiência real de um videogame. intensas e até o próprio gameplay parece mais significativo.
De repente, você percebe detalhes que durante o dia você nem perceberia. Os sons de passos, os ecos dentro de uma caverna, o barulho distante da chuva, tudo isso parece te alcançar de um jeito diferente. É como se a ausência de barulho ao seu redor amplificasse cada pequeno Twitter tá sempre on. som do jogo. E essa sensação é maravilhosa. Não é só o silêncio lá fora, é o silêncio também e principalmente dentro de você. Você não tá pensando em contas, mensagens, compromissos, nos problemas que a vida tem. Você só tá ali, presente, concentrado e vivendo o seu jogo. Às vezes a gente até esquece do tempo. As horas passam devagar, só que ao mesmo tempo parece que elas passam rápido demais também. Você olha o relógio, já são 2, 3 da manhã. E aí joga mais um pouquinho e quando vê, o sol já tá nascendo. E o curioso é que mesmo sem dormir, você não sente arrependimento. Pelo contrário, parece que aquelas horas valerão mais do que um sono comum ou se você passasse a madrugada fazendo outras coisas. Porque jogar durante a noite é isso aqui, trocar o descanso do corpo pelo descanso da própria alma. É quando o jogo deixa de ser só entretenimento e vira um tipo de refúgio. E o mais bonito é que ninguém precisa entender isso além de você. Eu tô aqui fazendo um vídeo sobre isso, tentando explicar esse tema para pessoas que talvez pensem como eu. Mas você não precisa dar explicações. Aquele momento é só seu e de mais ninguém. Tem uma hora lá pela madrugada que o jogo simplesmente para de ser. Moleque, por isso que eu fico puto. E fecho. É que assim, eu sempre deixo claro, né, que o Twitter é uma imundice, né? Sei lá. 90% da imundice que tá ali é imundo mesmo. É um bagulho sujo. Moleque, outro dia eu entrei. O moleque tava lá passo a passo. Cheguei em tal parte. Nossa, é tão lindo. Nossa, cheguei em tal parte. Nossa, é tão lindo. Ai. O moleque não gosta de videogame. Esse moleque não tá jogando pra ele. Esse moleque ele tá querendo mostrar pros outros que ele tá jogando. É diferente, né? Ah, mas é errado? Não. Não é errado. Mas ninguém é obrigado a ver também, né? Ninguém é obrigado a ficar olhando aquela porra ou achar maneiro. Hoje em dia, cara, é um negócio de validação social que. O bagulho me dá. Nossa, me embrulha o estômago, velho. Ver gente se humilhando pra ser validado. Nossa, que bagulho feio, né, mano? Joga o bagulho, cara. Joga o jogo. Tem uma experiência legal. Ah, mas é que se eu não gostar desse jogo, tal fulano não vai gostar de mim. Foda-se, porra. Uma vergonha na cara, cara. Que loucura. Só um jogo, ele vira uma companhia. Você não sente mais que tá sozinho, porque aquele mundo começa a te preencher de um jeito estranho. Só que bom, não tem mais ninguém falando, não tem notificações piscando no seu celular, é só você, o controle, a luz da tela e o som do jogo no seu quarto, na sua sala, sei lá onde você joga. E é aqui que o tempo muda. Você sente como se o relógio quase parasse, como se o mundo tivesse esquecido de você, só que de um jeito tranquilo, não triste. É uma solidão muito boa, uma solidão que não machuca, mas acalma, porque no fundo, aquele é o único momento no dia que você realmente se escuta. Entre uma batalha e outra, um diálogo e outro, você percebe que tá em silêncio há minutos, talvez horas, mas esse silêncio é confortável. E é curioso porque quando a gente joga à noite, parece que o próprio jogo fala com a gente de um outro jeito. As histórias tocam mais fundo, os personagens parecem mais reais e até as pausas do jogo, aqueles momentos que nada acontece, ganham um sentido diferente. Talvez seja porque a madrugada tem esse poder de revelar coisas. Ela tira o barulho, tira o ritmo, tira a pressa. E o que sobra é só você. E quando sobra só você, parece que o jogo te reflete. Talvez essa sensação exista porque, à noite, o mundo finalmente dá um tempinho pra gente. Durante o dia, tudo acontece ao mesmo tempo. Trabalho, mensagens, trânsito, gente falando, obrigações, ruídos. É tanta coisa disputando espaço dentro da nossa cabeça que a gente nem percebe o quanto ela fica cheia. Só que quando chega a madrugada, é como se o mundo apertasse um botão de pausa. A cidade fica mais quieta, o telefone para e o único som que você tem é o do jogo. E nesse silêncio, a mente também desacelera. E quando a mente desacelera, ela começa a perceber melhor as coisas. É por isso que a gente nota detalhes que nunca tinha reparado antes. Por isso que a música do jogo, como eu falei, parece mais bonita, as paisagens mais vivas, os diálogos mais profundos, porque a gente simplesmente não está com pressa e nem pensando no que vem depois. A gente
tá simplesmente ali. Porque jogar sem pressa, meus amigos, é jogar de verdade. É sentir o jogo do jeito que ele foi feito para ser sentido. Sem interrupções, sem distrações e sem ser multitarefa. É quando a gente deixa de jogar e começa realmente a viver o jogo. Talvez por isso a madrugada seja tão especial, porque ela devolve pra gente uma coisa que o dia tirou, a capacidade de estar presente. E é curioso como o jogo parece que sabe disso, como se ele entendesse que à noite a gente está mais aberto a sentir, mais vulnerável e mais atento. E é nesse estado que o jogo vai lá e te abraça de verdade. E é aqui que entra o ponto que eu mais tento frisar e dar importância nesse canal. Videogames vão muito além de um simples entretenimento. E aí, sem perceber, o tempo passa. Você olha pela janela, o céu já começa a clarear e aquela escuridão silenciosa da madrugada vai se misturando com os primeiros tons de azul. E é nesse momento que muita gente pensa que deveria sentir uma culpa, como se tivesse perdido a noite, entre aspas, jogando. Mas a verdade é que você não perdeu nada. Você ganhou. Enquanto o mundo lá fora estava distraído, você viveu uma coisa que vai ficar para sempre na sua memória. Enquanto uns estavam em festas, brigando, discutindo, enchendo a cara ou simplesmente desperdiçando mais uma madrugada, você estava ali, em paz e vivendo uma coisa que só quem ama videogame de verdade consegue entender. Bom. Muito louco ele falar isso, porque eu, assim como muitas pessoas, também aproveitei a madrugada. Fui pra festa, o caralho. Em algumas eu ganhei, em outras eu também só perdi tempo. Mas nenhuma noite vale tanto quanto você jogar um bom game no sossego da tua casa, na segurança da tua casa, tomando uma coquinha gelada, comendo um negocinho. Porque são experiências que isso vai ficar pra sempre, tá ligado? Festa não. Festa você vai dar um rolezinho, vai ser ali a menininha e tal, outra, caralho. Depois volta e já era, e fica pra lá. Isso aqui é muito foda, mano. Videogame é foda. E é bonito a gente pensar nisso, porque nem todo tempo precisa ser produtivo para valer a pena, diferente do que muitos coaches do Instagram ficam tentando fazer você acreditar. Tem tempo que vale pela experiência, pelo silêncio e pela companhia de si mesmo. A gente passa o dia inteiro tentando correr atrás das coisas. E tudo bem, tem que correr atrás mesmo. Só que quando chega a madrugada e você tá ali jogando, você não tá correndo atrás de nada. Tá simplesmente existindo e aproveitando o seu tempo. E é raro acontecer uma coisa dessa. A gente tá ali sem pressa, sem obrigação, fazendo uma coisa que realmente nos faz bem. O sol nascendo não é simplesmente o fim de uma madrugada. Ele é o lembrete de que você fez algo significativo com ela. Algo simples, mas verdadeiro. E talvez daqui a alguns anos, você nem lembre exatamente qual jogo era, mas você vai lembrar da sensação, da paz, do silêncio e da luz do amanhecer entrando pela janela enquanto você ainda estava ali, segurando o controle e sem perceber, sorrindo em silêncio. Não é só sobre jogar videogame, é sobre viver uma coisa que realmente tem significado, porque os jogos, quando a gente joga de verdade, deixam de ser apenas entretenimento, eles viram experiências, momentos e partes da nossa história. E é fácil para quem vê de fora de repente dizer que eu tô falando demais e que jogos são apenas jogos. Mas quem já viveu uma madrugada assim, sabe que não é. É um tempo em que o mundo desaparece e tudo o que existe é você e o que você sente. Um tempo em que a gente se encontra, se entende e se permite desacelerar. E quando o dia começa a nascer e o jogo chega no fim, não é só mais o fim de uma partida, de uma play. É o fim de uma daquelas noites que a gente vai lembrar com muito carinho, porque ela foi simples, mas foi sincera. A verdade é que os jogos são muito mais do que passatempo. Eles são uma forma de viver outras vidas, de sentir o que talvez a gente nunca sentiria fora dali. E às vezes, tudo que a gente precisa é de uma madrugada quieta para lembrar disso. Porque no fundo, jogar de madrugada é um jeito bonito de estar vivo, presente, em paz e completamente entregue a uma coisa que faz muito sentido para você. Então, se você já viveu uma dessas noites, você sabe, os jogos acabam, mas as madrugadas, essas ficam para sempre. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito bom, hein? Se inscrevam lá no canal do Meu Mano Diário. E, cara, é meio que isso aí mesmo, sabe? Jogar games, cara, tem que ser um negócio prazeroso, né? E eu acho que de uns anos pra cá isso foi ficando de lado, né? Pra muita gente.
Por isso que vocês sempre me veem aqui voltando pra Play 2, pra Play 3, às vezes pra Play 1. Às vezes chegam uns caras aí, nossa, tá jogando tal jogo? O que que aconteceu? Aconteceu nada, irmão. Tô jogando videogame. É uma mania hoje, né, cara, das pessoas. Ah, é só lançamento. Se não for lançamento, não. Ah, vamos jogar jogo novo. Pelo amor de Deus, cara. Tem muito jogo antigo que eu ainda não joguei, que eu quero jogar. Tem muita coisa aqui nem livro. Já pensou se a gente fosse tratar videogame que nem a gente trata livro, que nem a gente trata videogame? Ah, não, vamos ler só coisa nova. Vamos deixar de ler coisa antiga, ler alguma coisa nova aí, caralho. Não, mano, tem que consumir aquilo que te faz bem, aquilo que é maneiro, né? Então. é, Tem que jogar de tudo, cara. E sobre a madrugada é isso, cara. É bizarro, porque eu acho que as melhores ideias que eu tive foi de madrugada. Tudo que eu pensava de ideia pro canal, pra quadro, foi de madrugada. A minha experiência, por exemplo, com Death Stranding, né? Enquanto a Thaís dormia, eu ficava acordado com o bebê recém-nascido, foi de madrugada. As melhores coisas que eu tive, assim, cara, de ideia, sabe, de lucidez, foi de madrugada. Madrugada é da hora mesmo, mano. Uma sensação diferente. E não é diferente com videogame, né?